Bem, meus amigos, boa noite. Bom regressar a esta casa com a irmã, para mais uma vez permutar energias com os irmãos que aqui participam dos estudos, dos trabalhos da casa, né? É sempre bom a gente receber um convite como esse para participar de uma exposição da doutrina espírita, né? Porque uma peça espírita não deixa de ser uma exposição da doutrina espírita, né? E sabemos aí das notícias que nos trazem do mundo espiritual, esses vultos aí que foram mencionados pelo Kaique. É uma oportunidade muito boa para todos nós. Nós hoje temos que abordar, segundo a programação da casa, uma das leis morais previstas no Livro dos Espíritos. Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, ele trata das leis morais, né? O Livro dos Espíritos tem 4 partes, e a gente sabe que cada uma dessas 4 partes, ela vem complementada, aprofundada, dependendo da parte, numa das outras obras da codificação. O Livro dos Espíritos é uma espécie de espinha dorsal. Então nós temos a parte primeira, que é aprofundada na Gênese, a parte segunda, que é aprofundada no Livro dos Médiuns, a parte terceira do Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta parte no livro O Céu e o Inferno. Isso aí é o Pentateuco Espírita, portanto. Então, o que nós temos que falar hoje, nós vamos também encontrar com algum aprofundamento no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos falar de uma das leis morais, como disse a vocês. Essas leis morais previstas aqui, melhor dizendo, relacionadas no Livro dos Espíritos, são 10. E a partir, portanto, da questão 649, com a lei da duração, nós começamos o estudo delas. A pergunta 648, Kardec, inclusive, faz uma relação entre essas 10 leis e o decálogo trazido por Moisés. Olha como é que é a 648. Que pensar da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a justiça, amor e caridade. E aí os Espíritos respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Na interpretação dessa resposta, a gente deve considerar que não é um paralelo entre as 10 leis. A única coisa que existe aí é a existência de 10 leis. O decálogo são 10 mandamentos trazidos por Moisés. As 10 leis apresentadas aqui pelos Espíritos, por Kardec no Livro dos Espíritos, são 10 também. Mas ao contrário do decálogo, que se encerra em 10 mandamentos, as leis divinas ou as leis naturais, como Kardec fala, vão além desse número 10 aí. Não se esgotam nessas 10. Por exemplo, a lei da reencarnação não está aqui, é uma lei natural. A lei da fraternidade não está aqui, é outra lei natural. Então, quando nós estudamos, precisamos lembrar que Kardec relacionou 10, mas esse não é um número fechado. Existem outras leis. Solidariedade, como falei, aliás, falei fraternidade, não falei solidariedade, mas solidariedade, fraternidade, lei da reencarnação, são todas leis que se complementam. Mas, tomando por base aqui o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar a terceira, porque na relação aqui que Kardec coloca para nós, lei de adoração já foi estudada, nesses estudos aqui da noite, eu acredito eu, lei do trabalho, e agora vamos estudar a lei de reprodução. Esse é o nosso assunto da noite de hoje. Na verdade, são 18 questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos procurando conversar sobre cada uma dessas questões e vamos ver até onde vamos, até onde o tempo nos permite ir nessa noite de hoje, tá bom? Então esse é o assunto da noite de hoje, falar sobre lei de reprodução.
eu coloquei no papel um pouquinho maior, para que eu tenha mais facilidade em ler. Como o Alberto bem lembrou, quando eu cheguei aqui, eu já estou na idade do condor. Né? Ele até brincou comigo. Você não, né, Fran? Todos nós já estamos na... Aliás, foi a Rosalina que abrangeu ainda mais. Todos nós já estamos na idade do condor. É verdade. Depois dos 30, né? Quando a gente entra no Zenta, a gente começa a ficar na ideia na idade do condor, né? E quanto mais Zenta para frente a gente vai ficando, mais condor a gente vai ficando também. Então, uma das dores é essa, é a dificuldade visual, às vezes, para a gente conseguir ler aqui o texto. Então, eu gosto de ampliar um pouquinho aqui as questões para que eu tenha mais facilidade. Não que eu consiga ler com facilidade, não, mas pelo menos ler um pouco melhor. Então, na questão 686, que é a primeira que trata da lei de reprodução, essa aqui não tem nenhuma novidade para nós. Kardec pergunta assim: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Essa é fácil, né? Se eu perguntar para vocês, é lei da natureza nós nos reproduzirmos, os seres vivos de uma maneira geral se reproduzirem? Não apenas os animais, os hominais, mas também os vegetais? Isso, vocês acham que isso é lei da natureza? É claro que todos vamos dizer que é, né? Senão, nós não estaríamos aqui para contar a história. Se não houvesse reprodução, eu não teria nascido, Alberto, Rosalina, e nenhum de vocês teria nascido, né? Porque nossos pais não teriam se relacionado e nós não teríamos nascido. E é justamente isso que respondem os espíritos. Evidentemente, né? Os espíritos devem ter abanado até a cabeça quando Kardec fez essa pergunta. Poxa, pergunta dessas, é claro que é evidente que é. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Não havia continuidade, portanto. Então, sobre a 686, está muito claro, acho que não há o que comentar. Essa lei de reprodução, ela se desdobra em vários itens, né? Nós estamos estudando o primeiro deles, que é o que trata da população do globo. Essa é uma das questões, são duas questões que tratam da população do globo. A segunda questão é a 687, diz assim: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? Eu me lembro quando eu era jovem, algum tempo atrás, frequentava a mocidade espírita, havia uma grande preocupação com isso, que não houvesse alimento para todos nós, quando chegássemos no século XXI. Já estamos aí 18 anos no século XXI, né? E o problema alimentar está, de certa forma, equacionado. Não totalmente resolvido. Nós sabemos que ainda existem muitas regiões do planeta onde as pessoas passam fome. Mas passam fome muito mais por egoísmo dos governos, por egoísmo daqueles que estão encarregados de prover os meios para que essas pessoas se alimentem, do que pela falta de alimentos na terra, do que pela falta da produção de alimentos. A produção de alimentos existe. O que não existe, às vezes, é a parte logística de levar esses alimentos até essas pessoas mais necessitadas. Mas então hoje não temos mais esse problema. Mas no século XIX, quando essa pergunta foi feita por Kardec, os espíritos já disseram que não vamos ter esse problema de superpopulação, de falta de alimentos, não vamos ter esse problema. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. E se a gente olhar, Deus vem mantendo o equilíbrio, né? A própria descoberta da pílula anticoncepcional, no final dos anos 50, início dos anos 60, que revolucionou os costumes, não é verdade? E trouxe mais liberdade, principalmente para a mulher, e permitiu um controle maior dos nascimentos, né? Porque passou-se a controlar melhor o nascimento, as famílias passaram a gerir melhor o número de filhos que gostariam de ter nos seus lares. Essa chegada da pílula anticoncepcional foi um avanço nesse sentido.
E países mais populosos do que o próprio Brasil. No Brasil nós não temos nenhuma política de contenção de nascimentos. Na Europa hoje existem até políticas de estímulo ao nascimento, né? Porque os povos vão envelhecendo, né? O controle de natalidade se torna de tal maneira espontâneo nas famílias que não vai havendo um número de nascimentos igual ao número de óbitos. A população vai envelhecendo e não há jovens, portanto, para dar seguimento àquela população, né? Já não é assim na China, né? Nós sabemos que na China há um controle rigoroso quanto ao número de crianças que cada casal chinês pode ter no seu lar. Então vejam que essa política, esse controle de natalidade aí, ele foi possibilitado pela chegada da pílula. E o que é a pílula? O que é o método anticoncepcional, se não uma providência de Deus, né? Os cientistas que descobriram a fórmula que levou ao aparecimento da pílula, certamente foram inspirados pela divindade, através dos espíritos amigos, que a todo instante estão nos inspirando ideias novas. Nada aparece por acaso, né? Aparece no momento certo, no momento adequado ao nosso progresso. Bem, mas não é só pelo controle de natalidade que você tem o controle populacional. Infelizmente, né, é uma outra lei, a lei de destruição, que nós vamos ver aí mais à frente, não comigo, mas com outra pessoa, né? As guerras se inserem também nessa. O egoísmo humano nessa fase do nosso desenvolvimento espiritual, nos leva a nos confrontarmos uns com os outros e acaba fazendo com que nós reduzamos drasticamente as populações nas diversas regiões do nosso planeta, né? Infelizmente, Deus, quando nos situou aqui, sabia que nessa faixa evolutiva que nós nos situamos, nós não teríamos paz se não houvesse raciocínio, se não houvesse desprendimento. Como somos ainda todos muito egoístas, muito orgulhosos, por qualquer motivo nós nos confrontamos e muitas vezes nos atiramos em guerra. E isso não está muito distante de nós não, né, meus amigos? Nos nossos lares, nas nossas famílias, isso acontece com muita frequência. Quando nós nos desagradamos, somos desagradados em nossas opiniões, em nossos pontos de vista, muitas vezes há um confronto de ideias, e esse confronto de ideias pode levar a um confronto maior que venha a levar vidas que não necessariamente precisariam ser sacrificadas, né? Então é necessário que nós tenhamos, nós que somos espíritas, que temos esse conhecimento todo que os espíritos nos passam, que sabemos dos nossos compromissos aqui encarnados, que nós tenhamos muita ponderação, muito equilíbrio, que deixemos o perdão estar à frente das nossas palavras, para que dessa forma nós não nos arrependamos mais tarde de alguma coisa que nós tenhamos dito e que possa nos levar a uma antecipação ao mundo espiritual. Sobre essa questão, inclusive, do controle populacional, essa questão do controle de natalidade, achei interessante que recebi, quando cheguei, uma mensagem da Joana de Ângeles. Vocês devem estar com ela aí. Uma mensagem do livro SOS Família, que se insere muito bem aqui, ó. Quem tiver pode ver aí, ó. Limitação de filhos, né? Uma mensagem da Joana de Ângeles. Esse livro SOS Família é um livro muito bom, né? Muito bom para discutir essas questões atinentes à família. E diz lá a Joana: o problema da planificação familiar, antes de maiores cogitações, deve merecer dos cônjuges mais profundas análises e reflexões. Na situação atual, os pais dotados de recursos econômicos menos procriam
em considerando as disponibilidades que possuem, enquanto os destituídos de posses aumentam a prole, tornando muito mais complexos e difíceis as engrenagens do mecanismo social. Isso é fato, né? A Joana vem lembrar para nós que aquelas sociedades com maior renda per capita, digamos assim, né? Onde as pessoas têm mais facilidade, têm mais bens materiais, têm mais recursos financeiros, mais propriedades, é comum que essas famílias tenham um pequeno número de filhos. Às vezes um filho só, 2 filhos. Quando tem 3, muitas vezes já é excessivo para os padrões de hoje. Normalmente, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Esse é o ditado, né? Então, normalmente, as pessoas se deixam levar por esse tipo de raciocínio. Enquanto que aquelas pessoas que têm menos recursos são aquelas pessoas que mais filhos têm. Ou às vezes, até por problemas religiosos. A gente sabe que na Europa, na França, a gente tem notícias disso na França, a França sofreu uma invasão, vamos dizer assim, foi uma migração de pessoas de outras nacionalidades da religião islâmica. E na religião islâmica, nós sabemos, existe a poligamia. E com a poligamia vem um número maior de crianças. E o número maior de crianças, isso faz com que, portanto, os casais islâmicos que estão na França, mas estão também em outros lugares do mundo, tenham um número muito maior de filhos, procriação muito maior. Há projeções já hoje de que o cristianismo, que já não é a maioria nos dias de hoje na Terra, vai ser também superado pela religião islâmica, né? Graças às práticas da religião islâmica com relação à procriação. Então a Joana vem dizer isso, mas aqui para nós, o problema não é do islamismo, aqui para nós é o problema mesmo da pobreza. As pessoas até brincam, né? Dizem que não tem o que fazer, né? Não tem muitas vezes uma televisão funcionando adequadamente, e aí então os casais se relacionam, e desse relacionamento vem os filhos, um atrás do outro, né? Então, isso é uma desculpa que valia para um tempo atrás. Hoje todo mundo tem televisão, acredito eu, né? Então, mas de qualquer forma, o que a gente nota é isso. Nas famílias mais carentes, número maior, é o que a Joana aponta para nós, número maior de filhos. E ela continua: os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tendo-se em vista as injunções crédito-débitos, defluentes das reencarnações passadas. Normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros genitores, de cujo concurso necessitam para o comprometimento a empreender, né? Então, o planejamento reencarnatório é feito no mundo espiritual, já aprendemos isso anteriormente, né? Na parte 2ª do Livro dos Espíritos, nós aprendemos isso, que há um planejamento reencarnatório. Então, os filhos se comprometem com os cônjuges. Os cônjuges fazem controle de natalidade, ou muitas vezes não têm condições de receber os filhos nas primeiras gestações. Eles acabam chegando por outros meios, através de uma adoção, né? E dessa forma, esses compromissos vão se cumprindo, esses compromissos traçados no mundo espiritual, né? Mesmo nesses povos islâmicos e que professam outras religiões, né, que permitem aí a poligamia, né, mesmo nesses povos, esse planejamento existe, porque esse planejamento não é só para cristão, não é só para espírita, é para todos os humanos, para todos os seres humanos. Então, se a pessoa já vem numa dessas religiões, professando essas práticas, é porque ela precisa trazer para a sua convivência esses espíritos do passado. E continua Joana: alguém te chega perturbando a paz, outro que te rouba pertences e sossego. O ser que te sobrecarrega de sabores,
aquele que de fora desarmoniza a tua família, o vadio que te adentra ao lar, o viciado que corrompe quem te é caro, o aliciador que chega de longe e felicita o filho ou a filha que amas. Ela só colocou o pessoal que vem perturbar. Mas aquele filho que a gente ama e que só nos traz alegrias, todos esses também foram planejados por nós no mundo espiritual. Tá? Porque a gente não recebe no nosso lar apenas espíritos que vêm nos trazer problemas. Né? A gente não recebe na nossa caminhada apenas espíritos com os quais nós tenhamos dívidas. Nós também recebemos espíritos com os quais nós temos créditos, graças a Deus. Senão ia ser insuportável, né? Eu tenho 4 filhos. Já pensou se meus 4 filhos fossem meus inimigos do passado? Felizmente não são, acredito eu. Né? Pode ser que eu tenha até alguns afetos lá entre 1 ou 2. Né? Mas, graças a Deus, eu sei que tenho amigos lá nos outros 1 ou 2. Né? Ou quem sabe, isso é uma impressão apenas minha, os 4 sejam companheiros que retornam ao meu lar para nós caminharmos juntos. Isso não importa. O que importa é a nossa responsabilidade de recebê-los em nossas casas. Né? Nós recebemos tanto aqueles com quem temos compromissos de reajuste, como aqueles com quem temos compromissos de auxiliar na caminhada e que vão nos ajudar na nossa caminhada. Todos eles estão vinculados a ti. Quiçá houvessem renascido sob o teu teto e as circunstâncias impediriam dramas maiores. Antes de aderires ao entusiasmo reinantes para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações. Discute o problema à luz da reencarnação. Evita engajar-te na moda, só porque as opiniões gerais são favoráveis às medidas. Não faça simplesmente considerando os fatores econômicos, os da superpopulação. Vamos seguir a nossa intuição, né? Quantos filhos, na verdade, eu preciso receber no meu lar? Conversar com o nosso cônjuge, né? Para que nós possamos realmente ter a oportunidade de receber no nosso lar todos aqueles com os quais temos compromisso. O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Confia a Ele as tuas dificuldades e entrega-lhe consciente, devotadamente. Entrega-te e devotadamente. Seja qual for a opção que escolhas, ter mais ou menos filhos, os que se encontram na pauta das tuas necessidades, chegar-te-ão hoje ou mais tarde. Né? Vão chegar pela adoção, vão chegar como netos, né? Mas vão chegar para partilhar do teu lar. Sendo possível, acolhe-os da melhor maneira, porquanto, conforme os receberes, ser-te-ão amigos generosos ou rudes adversários, dos quais não te libertarás facilmente. Então está aí a mensagem de Joana, é um chamamento para todos nós. É um chamamento à responsabilidade e à reflexão. Não é porque existe a pílula, não é porque existe o controle de natalidade, que nós temos que fazer o controle de natalidade rigidamente na nossa família. Vamos seguir a nossa intuição, nosso bom senso. Se você tem aquela intuição de que deve ter mais de 1, de 2 filhos, veja o que acha o teu cônjuge. Às vezes, os dois normalmente têm a mesma reflexão e dessa forma cumprem juntos essa tarefa. Então, sobre a população do globo, essas seriam as considerações a serem feitas. A questão seguinte é sobre sucessão e aperfeiçoamento das raças. Essa questão aqui é uma questão que está mais ligada às discussões que existiam na época de Kardec. Né? Havia uma discussão na época de Kardec entre o criacionismo e o evolucionismo. Afinal de contas, as raças foram criadas por Deus ou elas surgiram a partir de uma evolução lenta e gradativa, como propôs Darwin no seu tratado sobre as espécies, né? Então essa era uma discussão reinante na época de Kardec. Não vou me fixar muito nela, porque hoje a ciência já nos colocou na segunda teoria, já nos colocou na questão do evolucionismo.
nós evoluímos, né? Nós viemos evoluindo lentamente. A nossa raça, a raça humana, veio evoluindo. Ela não foi criada por Deus. Nós não nascemos de um ancestral único, como a Bíblia nos diz, Adão e Eva. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, situa muito bem isso, quando nos mostra que Adão e Eva é um simbolismo. Na verdade, eles representam a raça adâmica, né? Essa raça adâmica que foi oriunda de espíritos que vieram de outro mundo, chamado Capela, na constelação do Cocheiro, uma constelação distante da Terra, e vieram para cá, para a Terra, justamente porque Capela atingiu um nível tal de evolução espiritual, de evolução moral, que aqueles espíritos não se enquadravam mais no teor vibratório daquele mundo. E aí tiveram que ir para um outro mundo compatível com a vibração deles. E esse mundo compatível com a vibração deles era o planeta Terra, que era um planeta, naquela época, um planeta entrando nessa fase de provas e expiações. E para cá vieram os capelinos, portanto, muito evoluídos intelectualmente, com muitas ideias tecnológicas, vieram nos trazer as suas experiências lá do mundo deles e evoluir da sua parte moral. E nos diz lá o Emmanuel que vieram em 4 povos, se distribuíram entre 4 povos, né? A raça ariana, vieram cá entre os hindus, né? Entre os egípcios, entre os chineses. Esses povos, então, é que deram origem a todas essas raças que nós temos hoje, né? Eles vieram, se miscigenaram com os povos oriundos do planeta Terra mesmo, né? Aquelas raças que vinham evoluindo aqui no planeta Terra, e dessa miscigenação surgiu, portanto, essa multiplicidade de raças hoje que nós temos no nosso planeta. Então, dessa forma é que as coisas surgiram. Então, é uma questão que as obras de Kardec foram complementadas pelas obras de Emmanuel e pelos demais apontamentos a respeito do tema, né? Então, quando se fala nos exilados da Capela, né, se fala, portanto, desse povo que veio dessa estrela. O terceiro item que é estudado aqui, nessa lei de reprodução, né, são os obstáculos à reprodução que são feitos nos dias de hoje. Um deles nós já falamos aqui, a questão da pílula, né? Mas vejam lá, questão 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Né? Será que isso aí, tudo que é feito para criar obstáculo à reprodução, é contrário à lei? Tudo que embaraça a natureza, dizem os espíritos, em sua marcha, é contrário à lei geral. Mas aí vem a subpergunta, 693A. Entretanto, pergunta Kardec, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? E aí os espíritos respondem: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Esse poder que Deus concedeu ao homem é a inteligência. Deus deve conceder ao homem a inteligência para que ele use a inteligência, não abuse da inteligência. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Até aqui, os espíritos estão se referindo, e Kardec está se referindo, por exemplo, aos animais. Questão de castração de animais, né? É uma coisa que a gente vê hoje para, vamos dizer assim, para o bem e, do meu ponto de vista, né, até para o mal, né? Não sei se para o mal, né, mas é uma coisa assim que deixa a gente muito apreensivo, né? Para o bem, por exemplo, quando a gente impede uma reprodução excessiva de animais
que nos sejam nocivos, né? Quando a gente sabe, por exemplo, que em laboratório pode-se, de forma biológica, né, evitar que o macho do mosquito, né, ao acasalar com a fêmea do mosquito, né, transmita-lhe a necessária carga genética para que ela dê origem a novos mosquitos. Há o ato entre eles lá para eles se procriarem. Mas já em laboratório modificado, o mosquito macho, ele não consegue fecundar o mosquito fêmea. E aí, então, os mosquitos, principalmente esses mosquitos nocivos à nossa saúde, especialmente esses que transmitem dengue, que transmitem chikungunya, a febre chikungunya, né? Que transmitem aí a zika, né? E agora também a febre amarela, que esses mosquitos aí possam se reproduzir indefinidamente. Eu li uma reportagem em certa ocasião, não sei se é reportagem eu não li depois a notícia sequente, né? De que no interior de São Paulo eles estavam fazendo uma experiência nesse sentido. Estavam soltando lá os mosquitos, tratados geneticamente, para que não houvesse mais reprodução, ou para que se diminuísse a reprodução desses mosquitos lá no interior de São Paulo. Pelo jeito não deu certo, porque o lugar do Brasil onde tem mais febre amarela nesse momento é lá no interior de São Paulo, né? Mas pelo menos o homem, com a sua inteligência, pode atuar nesse sentido, é uma coisa válida, né? Reprodução de animais domésticos, a gente vê muito a castração de animais domésticos. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, é uma coisa que a gente vai ter que olhar cada um pela sua ótica, né? É a questão de castração de animais para que eles fiquem mais gordos, tenham mais carne, para que eles fiquem mais saborosos no prato da gente, né? Aqueles que evidentemente não sejam vegetarianos, veganos, né? E ainda comam carne, né? Então são questões que a inteligência do homem permite que o homem faça. Deus não condena isso, mas evidentemente quando nós abusamos dessa carta em branco que Deus nos concede, nós seremos responsabilizados. Seguindo aqui na sequência, né? A questão seguinte é a 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Vejo que quando eu falei lá atrás em controle da atualidade, eu não falei em sensualidade, né? Eu falei na necessidade de se controlar a população do globo, né? Falei na necessidade de se conter a população do globo. Nessa pergunta 694, Kardec faz uma colocação diferente. Para a satisfação da sensualidade. E aí os espíritos respondem: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material, né? Então aqui não é permitido ao homem fazer o controle para a sensualidade, né? O que Deus permite ao homem é que ele controle para o seu bem-estar, né? Para evitar problemas maiores, mas não para controlar a sensualidade. No livro A Constituição Divina, do nosso querido Richard Simonetti, o Simonetti faz uma abordagem desse assunto que eu acho interessante a gente fazer aqui com vocês nesse instante. Ele diz assim, ó: não é razoável impor-lhes, falando aí sobre nós, seres humanos, não é razoável impor-lhes, quer dizer, a nós, seres humanos, que não evitem filhos brandindo ameaças, sanções divinas, porquanto os que assim proclamam não irão ajudá-los a sustentar a prole, nem enfrentarão os intermináveis cuidados e preocupações que ela exige. Não é a família planejada no plano espiritual antes da reencarnação? Coloca o Simonetti. Não mergulhamos na carne com uma definição quanto aos espíritos que comporão o nosso lar? Realmente isso ocorre, mas não como regra geral.
Há muitos casamentos acidentais, isso é que eu achei interessante, a colocação de Simonetti. Às vezes a gente não tem compromisso com essa família numerosa. Há muitos casamentos acidentais e uniões passageiras motivados por mera atração física, sem ascendentes espirituais. O crescente contingente de pessoas que partem para novas experiências conjugais evidencia esta realidade, já que, normalmente, ninguém, ao reencarnar, propõe-se a essa diversificação. Considere-se também que há muitos espíritos que, literalmente, são tragados pelas leis do renascimento, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide após a relação sexual, que estabelece um amplo campo de força magnética passível de atraí-los para a reencarnação, quando ligados ao casal, não raro em processos obsessivos. Não nos referimos às entidades malfazejas, inteligentes, conscientes dos transtornos que causam. São apenas companheiros de inconsequência do passado, empolgados pelas impressões da vida material, que se imantam ao seu psiquismo em decorrência dos princípios de afinidade. Funciona aqui o automatismo das leis de sintonia psíquica, causa e efeito e reencarnação, sem que tenha ocorrido prévio entendimento entre eles. Mesmo quando a família é planejada, os cônjuges costumam mudar de ideia, porquanto nossa visão a respeito dos problemas humanos na espiritualidade é bem diferente do que enxergamos na Terra. No além, assumimos compromissos que nem sempre nos dispomos a cumprir, principalmente no que diz respeito ao número de filhos. Então, achei interessante essa colocação de Simonetti, no sentido de que nem sempre nós planejamos no mundo espiritual uma família numerosa. Às vezes, no envolvimento de uma noite, né, aqueles espíritos que estão ali junto de nós, convivendo conosco ali, né, partilhando as nossas sensações, esses espíritos, às vezes, são atraídos justamente naquele momento ali em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e são reencarnados sem que esteja planejado o reencarne deles. Achei interessante essa colocação de Simonetti, o que mostra a responsabilidade que é o sexo para todos nós, né? Então, uma noite de alegria, uma noite de prazer, pode levar a um replanejamento de toda a nossa vida. Como quando a gente vai para um lugar que não conhece, a gente programa lá o nosso GPS e a gente pega um caminho errado, o GPS se reprograma e cria para nós uma outra rota. Então, se nós nos deixamos envolver por uma afeição desse tipo, uma afeição passageira, uma afeição simplesmente levada pelo prazer, né, pelo material ali pela materialidade daquele momento, nós podemos estar trazendo para o nosso lar, trazendo para junto de nós uma responsabilidade que não estava prevista nem planejada por nós. Então, interessante a gente lembrar isso, para que a gente sempre tenha o sexo como uma responsabilidade muito grande. Vou até que horas? Ou já acabou o tempo? Até meia-noite, tá bom? Não, até meia-noite tá bom. Até meia-noite a gente lê tudo, pessoal. O Gilberto é que diz, né? Quando para assim no meio do estudo, ele diz, pô, agora parei no meio do estudo, esqueci, tem que começar tudo de novo, né? Aí é fogo. Bom, mas pessoal, essa é a questão, então, 694, né? Sobre casamento e celibato, que é praticamente a última parte do nosso estudo da noite de hoje, né? O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza, né? E evidentemente que os espíritos vão dizer que não, né? Que não é contrário à lei da natureza, pelo contrário, é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E quando a gente fala nesse tema, não podemos deixar de trazer o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, né? Nesse aspecto aí, comentando essa pergunta, na página 33,
Fala assim o Emmanuel: essa união, casamento, né, reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, né, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Então as meninas aí que já estavam achando, pô, mas é um esposo para uma esposa, não é uma esposa para um esposo, espera chegar no vice-versa, que no vice-versa inverte tudo, né? Que é uma esposa para um esposo, uma companheira para um companheiro, um coração para outro companheiro, né? Porque do jeito que estão acirrados os ânimos hoje, né, a mulher acirrada nos seus direitos, tem que esperar chegar no vice-versa aqui. Quer dizer, o Emmanuel fala no vice-versa, é um esposo para uma esposa para um esposo, né? Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, o que quer dizer o Emmanuel no comentário a essa questão? Que certamente o casamento é um progresso na marcha da humanidade, mas que o casamento tem que ser tratado com responsabilidade. O casamento não pode ser uma coisa, se não der certo, descasa ali na frente. Há uns anos atrás, não era a época de vocês, mas o Jô Soares, quando o Jô Soares ainda era novo, né? Tinha aquele programa Vivo Gordo, e ele tinha lá um padre que ficava falando assim, porque casa separa, casa separa, casa separa. Já era uma crítica naquela época a essa multiplicidade, né, de separações, que se tornaram ainda maiores a partir de 77, quando a lei do divórcio surgiu no nosso país. Não que sejamos contra, ou que o espiritismo seja contra o divórcio, ou que algum espírito tenha dado mensagem contra o divórcio, muito pelo contrário, né? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como disse a vocês, é o livro que complementa essa parte terceira do livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que trata, portanto, da indissolubilidade do casamento, né? Quando os Espíritos analisam isso aí, quando Kardec, com base nos ensinamentos dos Espíritos, analisa, ele nos mostra essa responsabilidade e nos diz mais que o divórcio, às vezes, é alguma coisa necessária. O divórcio, ele é fruto da lei humana, não é fruto da lei de Deus, porque pela lei de Deus o casamento verdadeiro, ele não se dissolve, né? Então, se a gente não consegue levar à frente um vínculo numa encarnação, vamos voltar na outra para terminar aquele processo de reajuste com aquela alma com quem nós não conseguimos nos afinizar nessa encarnação. Eu normalmente conto historinha, hoje eu não tinha previsto nenhuma, mas me lembrei de uma agora, do Richard Simonetti, né? Está lá no livro Atravessando a Rua, e conta a história daquela senhora que depois de uma convivência longa e difícil com o seu marido, né, ela desencarna, o marido desencarna, ela desencarna. E aí ela vai para o planejamento reencarnatório, hora dela voltar para a reencarnação, né? E aí quando ela chega para conversar lá com o seu orientador, o orientador diz, mas a senhora vai ter que voltar e reencarnar novamente como esposa do Afrânio. Mas esposa do Afrânio, mas nem morta eu volto na próxima encarnação como esposa do Afrânio. Eu já aturei ele uma encarnação inteira, não vou voltar mesmo. Aí o espírito diz para ela assim, a senhora falou muito bem, a senhora aturou, a senhora tem que aprender a amar, vai ter que voltar na próxima encarnação para aprender a amar, né? Então é isso, o convívio dos casais é um convívio
de ajuste. Não há casamento ocasional, só por um período, né? Não, vou ficar casado só enquanto a minha mulher tiver até os 40. Quando chegar na idade do condor, bom, aí eu troco por 2 de 20 e a gente começa tudo de novo. Ou vice-versa, né? Só vou ficar com ele até os 40. Quando começar na idade do condor, eu troco por 2 de 20. Não é assim, né? Não é com essa facilidade. Quer dizer, esses relacionamentos são relacionamentos necessários ao nosso reajuste como espíritos. E aí a gente, provavelmente, em outra encarnação, talvez não na seguinte, mas em outra, teremos que voltar juntos. Às vezes não como marido e mulher, às vezes como pai e filha, às vezes como mãe e filho, e vamos nos reajustando gradativamente. De maneira que o que se espera é que um dia todos nós nos amemos como irmãos, não mais com esse egoísmo, não mais com dessa forma que nós nos amamos hoje, com tanto preconceito muitas vezes, né, com tanto afastamento, né, de determinadas pessoas, né? Então é isso, né? O casamento tem que ser com responsabilidade. E aí diz assim Kardec na seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento? Né? Tem muita gente que prega aí o fim do casamento. Casar? Não, nunca mais, não case. E o pior, gente madura, experiente, falando isso para o jovem. Não, casar, tá maluco, vai casar para quê, cara? Só vai te dar problema. Não case não. Né? Mas olha o que dizem os espíritos: retorno à vida dos animais, né? Quer dizer, não a vida de todos os animais, se não houver casamento, porque existem animais, né, que conservam a sua parceira para toda a vida. Olha que coisa interessante. O cisne, por exemplo, ele quando casa, quando ele acasala lá com a sua fêmea, ou a fêmea com o macho, eles vão ficar para sempre juntos. Um espera o outro. O macho não procura outra fêmea, a fêmea não procura outro macho, né? Não é à toa que é um bicho imponente, um bicho gracioso, né? Um bicho assim com ar superior, né? O cisne. Os pinguins, né? Os pinguins, eles, a mesma coisa. A companheira deles sai lá para caçar, né? Sai lá para provisionar lá o casal, né? E o macho fica em terra cuidando do filhote do casal e esperando a fêmea voltar. E quando ela volta, ele sai correndo para abraçá-la, né? Para abraçá-la, não tem braço, né? Mas sai correndo para recebê-la, né? Então é isso. Então, muitas vezes, embora Kardec tenha falado aqui, os espíritos tenham falado dos animais, quando Kardec comenta, Kardec diz assim, ó: a abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais. Kardec percebe que não são todos os animais, né, que não casam ou que não têm esse respeito pelo acasalamento. Então é isso, né? E, finalmente, vamos ver aqui: a insolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Insolubilidade absoluta é o divórcio, né? É uma lei de Deus, uma lei natural, ou é uma lei humana? É uma lei humana, né? Respondem os espíritos. E o Evangelho, como disse a vocês, no capítulo 22, tem todo um estudo a esse respeito, né? Que não vai dar para nós falarmos agora, nós já estamos muito avançados no tempo. De maneira que é isso, meus amigos. Depois, Kardec fala sobre o celibato, em rápidas palavras: o celibato por egoísmo, o celibato só para que a pessoa, ela própria, se locuplete, ela se enriqueça cada vez mais intelectualmente, cada vez mais ela se torne melhor
intelectualmente, por egoísmo, esse celibato não é o celibato adequado. Mas no livro do Vida e Sexo, o Emmanuel diz que o celibato, objetivando um benefício para a sociedade, então aqueles espíritos que deixam de casar para se dedicar à sociedade, se dedicar à carência das pessoas, como, por exemplo, fez Chico Xavier, né, que não se casou, os filhos dele, dizia ele, eram os livros que ele psicografava. Então, inteiramente dedicado ao bem do próximo, esse que fica numa atitude celibatária nesse sentido, ele canaliza todas essas energias que estariam desviadas também para o sexo, para essas tarefas, e certamente isso é uma atividade meritória. Mas quem tem condições de fazer isso, se não os espíritos mais evoluídos? Nós estamos ainda numa fase muito inicial da nossa trajetória. Ainda somos espíritos imperfeitos, com algumas características de espíritos bons, mas com grande esperança de um dia chegarmos à pureza espiritual. Então, meus amigos, é isso. Esse é o recado que a gente podia passar nessa noite. E apenas uma trovinha para encerrar aqui. Vamos ver uma trovinha desse livro, Família. A capa já mudou. Família, do diversos autores. Aqui, psicografia do Chico. Eu separei aqui umas 2 ou 3 trovinhas. Depois a gente pega. Eu só tenho que achar onde é que estão. Mas acho que estão aqui, ó. Não, aqui não estão. Está aqui, ó. Não fujas do lar em prova, nem te lastimes em vão. Casamento é luz sublime na lei da reencarnação. Está aí, um estímulo para nós casarmos. Casimiro Cunha, tá? E essa aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Divórcio, separação, distância do compromisso, crime, desconfiança. Quem ama não sabe disso. Então, quem ama não quer saber de divórcio, não quer saber de separação, não quer saber de não cumprir o compromisso, não fica preocupado com ciúme, com desconfiança. Quem ama, ama, né? Amar é tornar os outros mais felizes, não é esperar que os outros nos tornem felizes. Então, que os amigos espirituais possam continuar desenvolvendo nessa noite de paz para todos nós. Foi muito bom estar com vocês essa noite. E aqui estamos sempre que for possível e sempre que for necessário. Muita paz para todos.